Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da nossa série sobre Project for the Web e Power BI. Pessoal, há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma nova funcionalidade que foi introduzida no Project for the Web pela Microsoft, chamada Objetivos. Eu vou deixar um link para esse vídeo, para quem não viu, tanto aqui na descrição quanto aqui no card, na parte superior. Basicamente, essa funcionalidade, ela permite que as organizações possam cadastrar ou associar a projetos existentes objetivos que tenham que ser atingidos. Então, muitas vezes você tem um cronograma, você está trabalhando lá com as tarefas, a organização das informações do cronograma, né? E você precisa determinar alguns objetivos que precisam ser atingidos. Muitas vezes pode ser uma entrega, pode ser um evento de pagamento, pode ser algo contratual que o seu cronograma tenha que entregar. Então, por contrato, em um determinado momento você tem que entregar uma determinada funcionalidade, um determinado produto para o seu cliente, né, como resultado do projeto que você está fazendo. E aí a Microsoft permitiu que nós cadastrássemos, né, esses objetivos dentro dos nossos cronogramas, eventualmente até associá-los a tarefas para que a gente pudesse saber se os objetivos estavam sendo cumpridos ou não, né, se a gente iria cumprir aqueles objetivos cadastrados para os projetos no prazo ou não. Então, nesse vídeo anterior eu fiz uma explicação geral, a gente fez um apanhado geral sobre o que é essa funcionalidade, o que são os objetivos, como que a gente cadastra, como que a gente trabalha com eles dentro do Project for the Web. Como eu falei, se você não viu, volta lá no outro vídeo, dá uma olhadinha e aí daqui a pouco você vem para esse daqui. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode gerar dashboards, painéis, relatórios dentro do Power BI com informações que venham dos objetivos, tá? Então, indo aqui para o meu computador, esse aqui é um exemplo de um relatório que eu montei, um relatório simples, com os objetivos, né? Onde eu tenho aqui os objetivos por status, por projeto, por prioridade e aqui uma listinha dos objetivos, né? Então eu tenho o nome do objetivo, aqui o projeto que ele está associado, a data de início, a data de término, o status do objetivo, a prioridade do objetivo e aqui eu coloquei um ícone, né? Basicamente isso aqui é um emoji que fala de acordo com a prioridade, ele vai mostrar um emoji aqui pra gente, tá? Eu também aproveitei para colocar alguns status, né, assim, algumas formatações condicionais aqui dentro, para poder facilitar um pouco o nosso trabalho. Então eu queria mostrar para vocês como que vocês podem criar esses relatórios, esse tipo de relatório aí no seu ambiente, que é bem simples. Então se a gente for olhar o modelo de dados do nosso relatório, na hora que eu abrir aqui o modelo de dados, nós vamos perceber que eu tenho basicamente duas tabelas, tá? Nesse relatório, duas tabelas que alimentam esse relatório. A primeira tabela é a tabela de projetos, que se conecta na tabela padrão do Project for the Web para projetos. E aí a gente pode se conectar também à tabela de objetivos, que se, né, pegando um ambiente em inglês, ele vai estar como goals, tá? Se eu vier aqui nas configurações avançadas, ou aqui mesmo na navegação, a gente consegue ver da onde essa informação está vindo. Então eu tenho aqui o meu Dataverse, que é o banco de dados do Project for the Web, né? E dentro do meu Dataverse eu tenho uma tabela chamada MS Dynamics, MS DIN, Project Goal, né? Então essa aqui é a tabelinha do ambiente do Dataverse, lá no Dataverse, que traz para mim as informações dos meus objetivos. Uma vez que eu estabelecer conexão com essa tabela aqui, eu consigo excluir aquelas colunas que eu não preciso e manter só as colunas que eu preciso, né? Então aqui eu trouxe o ID do objetivo, o nome dele, a descrição em um formato plain text, né, sem nenhum tipo de formatação, a data de início, a prioridade, né, tanto o número da prioridade quanto o nome, o ID do projeto que está conectado ao objetivo, a data de início, o status, enfim, eu fui trazendo aqui algumas informações, tá? E na tabela de projetos eu tenho as informações padrão, basicamente ali o ID do projeto, o nome do projeto, a data de início, a data de término, coisas bem simples, tá? Então, eu basicamente estabeleci conectividade com duas conexões, com duas tabelas do Dataverse, a tabela de goals e a tabela de projetos, tá? Depois disso, a gente precisa estabelecer um relacionamento, se ele não foi estabelecido aqui de maneira padrão, tá? Então, eu tenho que estabelecer o relacionamento aqui para eu poder falar que um determinado objetivo se conecta a um projeto, porque todos os objetivos eles são criados dentro de um projeto, então eles pertencem a um projeto. Então eu tenho aqui um relacionamento de um para muitos, né? Um projeto pode ter múltiplos objetivos, tá?
as informações aqui elas estão sendo relacionadas através do Project ID. E aí, a partir do momento que você faz isso, basicamente você monta o seu relatório do jeito que você quiser. Aqui eu fiz essa organização, né, de objetivos por status, por projetos, por prioridade. E eu criei algumas colunas a mais dentro do meu modelo aqui, dentro dos meus objetivos, só para facilitar um pouco o meu trabalho. Então, por exemplo, eu criei aqui um KPI da prioridade. Então eu falei, olha, de acordo com a prioridade, high, medium e low, eu quero apresentar um determinado ícone, um determinado emoji, né, que é basicamente o que eu estou exibindo aqui, ó. Eu também montei um outro item chamado status KPI, que basicamente se ele estiver at risk, eu coloquei 0, depois behind eu coloquei 1, on track 2 e closed 3. Por quê? Porque eu quero usar esses números para aplicar uma formatação condicional aqui nessa coluna de status. Então, basicamente, se a gente olhar aqui a coluna de status, eu tenho uma formatação condicional de background color, que fala, ó, se for 0, eu quero essa cor, se for 1, eu quero essa cor, então de acordo com o que a gente vê aqui em cima. At risk é 0, então ele fica um meio rosa, né, meio para vermelho. O 1 é o behind, então ele está amarelo, significa que está atrasado. On track é o verde e o closed é o que já fechei e está azul, né? Eu também criei uma outra coluna customizada aqui, ou calculada, que é o meu Goal Finish Status, que é o status final com base na data de término aqui. Então o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, se o status não for fechado, se for qualquer outro status e a data de término for menor do que a data atual, significa que, por exemplo, esse aqui era para terminar em 1º de julho, esse aqui em 12 de julho e esse aqui em 19 de agosto. Todos eles ainda estão em aberto, ó. Eles não estão fechados, o único que está fechado é esse aqui, closed. Como eles ainda estão em aberto e a data de término deles é para trás da data atual, então eles ficam em vermelho aqui para me indicar que eu preciso tomar alguma ação. Ou eu preciso ir lá e fechar o objetivo, ou eu preciso alterar as datas de término e jogá-las um pouquinho mais para frente, tá bom? Então esse tipo de relatório ele é bem interessante, porque como eu tinha comentado no vídeo anterior, os objetivos eles oferecem uma funcionalidade nova dentro do Project for the Web para que a gente possa controlar itens que a gente precisa entregar no cronograma, que não estão necessariamente monitorados no cronograma, nas tarefas do cronograma, então a gente pode controlar essa informação de maneira separada, e aí quando a gente tem esse tipo de relatório, a gente consegue ter uma visão global de todos os objetivos dos projetos, né, dentro de um portfólio global, como é que eles estão, os que estão indo bem, os que estão indo mal. Eu posso vir aqui e filtrar os que estão at risk, e aí eu consigo saber onde é que eles estão, como é que eles estão distribuídos, né? Ou eu poderia filtrar por um determinado projeto e saber dentro desse projeto quais são os objetivos que eu tenho, como é que eles estão, né? Qual que é o status de cada um deles. Isso aqui pode me ajudar na minha tomada de decisão e na minha gestão, né? Na gestão que eu preciso fazer em relação aos meus projetos, em relação ao meu portfólio. Bom, pessoal, isso era o que eu queria apresentar para vocês hoje, um relatório bem simples de como que a gente pode montar ele. Também comenta aí se esse tipo de conteúdo é um conteúdo que está sendo legal para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou migrando um pouco do Project Online para o Project for the Web. Então eu quero trazer para vocês novidades, recursos, funcionalidades dessa plataforma para que a gente possa explorar aí ao longo do tempo e eventualmente vocês possam implementar na organização de vocês, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.